Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Essa vai ser uma noite muito especial para todos nós. Nós estamos muito felizes em poder compartilhar com vocês uma live cujo tema tem causado um verdadeiro frenesi, podemos dizer assim, entre nossos clientes, entre seguidores, entre amigos, entre pessoas que estão sonhando em entrar nesse mundo fantástico da molduraria, porque é um tema que se chama produção de quadros. Produção de quadros implica no quê? A gente conhecer a parte prática, né? A mão na massa, a realidade dos fatos, onde tudo realmente ganha vida, onde as obras ganham a sua beleza concreta para irem embelezar paredes, casas, ambientes corporativos e tudo mais. Então é um tema que nos causa muito alegria e a presença de cada um de vocês igualmente. Eu não consigo mensurar em palavras o quanto é significativa a presença de cada um de vocês nas nossas lives, tá bom, gente? Antes de eu chamar os nossos convidados, eu tenho 2 pontos para colocar para vocês a respeito do tema de hoje. Vamos lá, ponto número 1. O nosso convidado Paulo, que eu já vou apresentar para vocês, ele vai compartilhar a experiência dele, uma experiência muito significativa, mas tanto nós como ele queremos deixar claro que o que a gente vai colocar aqui não é uma verdade absoluta, né? Não é uma regra sem a qual vocês não possam trilhar outros caminhos. A gente vai compartilhar experiências que deram certo para ele, tá? Esse é um ponto importante. Ponto número 2. Produção de quadros implica em parte prática. E a gente sabe muito bem que nós aprendemos a fazer olhando e colocando também a mão na massa, fazendo, sendo partícipes, né, da produção. Isso não vai ser possível hoje devido a demanda altíssima de perguntas. Então, o Paulo, ele vai tentar fazer uma sustentação oral, responder essas perguntas e dúvidas oralmente, e nós nos comprometemos a anotar as principais dúvidas de vocês e fazer outras lives mostrando a parte prática. Aí a gente vai estar ao vivo mostrando realmente como se faz. Então peço a compreensão de que hoje a gente vai tentar responder da melhor forma, com a consciência de que a gente não vai dar conta de tudo, mas que é um começo e para a gente aprimorar esse contato com vocês e a possibilidade de oferecer conteúdo de qualidade. Vamos lá então. Primeiramente eu vou chamar o Júlio, que é o nosso diretor comercial da Roberti. Ele vai colaborar conosco na live, com dúvidas técnicas que surgirem, também ajudar as perguntas. Vou chamar o Júlio aqui. Vamos lá. E agora a gente, enquanto o Júlio não entra, o Paulo, pessoal, ele é um ex-representante da Roberti, ele tem uma enorme experiência na produção de quadros, trabalha há 10 anos, está envolvido há 10 anos na molduraria e ele teve um passado com passagem em grandes marcas de moda. Ele era modelista, ele trabalhava no desenvolvimento de produtos. Então, ele tem uma grande consciência técnica sobre arte, sobre acabamento, que muito pode colaborar conosco nessa noite. Vamos chamar o Paulo, então. Enquanto o Paulo não chega, eu peço que o Júlio também faça uma saudação muito breve, que nós não podemos perder tempo. E já já eu passo para o Paulo também. Vamos lá, Júlio. Uma boa noite para o pessoal. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Primeiro, agradecer o convite da Vanessa, né? Em estar aqui podendo compartilhar um pouquinho também dessas dúvidas que são diárias lá no comercial, né? Grande parte dessas perguntas chegam para a gente diariamente. E aí a gente tenta, de alguma forma, lá, né? Poder auxiliar todo o pessoal com essas dúvidas, né? Tem o nosso time lá também para isso. Mas nada melhor do que falar com alguém que está ali diariamente, né, Vanessa? Sem dúvida E por isso que a alguma. gente convidou o Paulo. Agradecer todo mundo, quero agradecer também todo mundo que está aqui durante toda essa live com a gente.
E vamos tentar, juntamente com a Vanessa, aí, formular essas perguntas para que o Paulo, mestre, aí, possa nos ajudar, tá bom? Paulo, boa noite, obrigada pela presença, é uma grande honra para todos nós. Pode fazer a tua saudação ao público, dizer uma boa noite para o pessoal, vamos lá. Oi, boa noite. Boa noite a todo mundo, você, Vanessa, o Júlio, né? O pessoal que está nos Obrigada. acompanhando aí. E eu já vi que o compromisso vai ser grande, né? Pela colocação do Júlio aí, já deu para perceber que a pegada vai ser legal, né? Então, vamos lá. Eu estou aí, fico grato, agradeço a vocês, né? Por essa oportunidade, a confiança da gente estar trocando essas informações, né? E assim, eu espero, dentro daquilo que a gente tem, o conhecimento, o pouco que a gente está trabalhando nisso aí, eu espero poder, vamos lá, retribuir a vocês, né? E poder estar dando algumas explicações que possam esclarecer aí as pessoas, né? Com as dúvidas que é normal que todo mundo tem, né? Nesse segmento, porque todo dia é uma briga nova, né? Com Então, certeza. Eu até já coloquei aqui bem rapidamente que a gente vai procurar depois fazer outras lives mostrando a parte prática. Então, hoje é um sim, apanhado geral, né? Vamos sim. lá, vamos com calma. A gente sabe que o tema é grande e vamos ao trabalho, então. Paulo, eu gostaria, antes de começar, que você falasse bem rapidamente sobre a importância do trabalho do moldureiro naquilo que tinhas me colocado logo ao ser convidado, né? O trabalho de confeccionar quadros, ele tem o seu significado artesanal. Então, antes que eu adentre as perguntas, eu vou te dar uns 2 minutinhos para tu colocar isso para o pessoal, que eu acho que vai ser o grande fio condutor da nossa live hoje. Na verdade, sim, Vanessa. Eu preciso começar falando que a gente teve uma experiência muito boa como representante aqui no estado. Então, visitamos grandes moldurarias, grandes moldureiros. Tive o prazer de conhecer pessoas assim que realmente entendem muito da arte de fabricação de quadros. Pessoas aqui próximas da gente que têm aí mais de 50 anos de história. Então, assim, eu pude aprender um pouquinho com cada um deles e, com isso, acabar me apaixonando por isso também, né? Porque fazer quadro é um artesanato, tá? É um trabalho artesanal. Você precisa, acima de tudo, ter muita disposição e muito prazer naquilo que você faz, né? Não só a satisfação de ver o produto pronto, bonito na parede, mas ter o prazer, a disposição de querer fazer, de aprender a fazer. Porque realmente é um desafio todos os dias, tá? A gente que principalmente se dispôs a entrar num segmento um pouquinho diferenciado, assim, vamos dizer assim, um segmento, a gente procura fazer um produto melhorado, né? Então, assim, eu começaria dizendo o seguinte, é um artesanato, tá? Depende muito do querer, depende muito do feeling de cada um, tá? Porque é um artesanato. O que você faz hoje, necessariamente, você não vai repetir amanhã, tá? Mesmo que você faça em série, tá? Mas é um trabalho, um quadro é diferente do outro. Então eu defino como um artesanato, é uma coisa assim muito delicada. Perfeito, Tá? Paulo. Excelente. Seguinte, nós temos grandes blocos de perguntas que chegaram. Certo? Perguntas desde as pessoas que já trabalham há anos na fabricação de quadros, desde as pessoas que estão sonhando em abrir o seu negócio. A gente vai começar Certo. com uma pauta aqui de quadros para quem já mais ou menos trabalha há algum tempo. E à medida que as Certo. pessoas forem, as perguntas, desculpa, forem chegando novas, ou outras que a gente tem aqui, a gente vai tentar atender todos os públicos que nos procurarem. Então, Paulo, seguinte, e o Júlio também vai poder me ajudar. Nós fizemos uma imersão nas grandes feiras de decoração e visitamos muitos clientes na semana passada. Nós percebemos como uma grande tendência, principalmente para 2022, quadros de grande porte, né? Com obras únicas e com molduras minimalistas e contemporâneas. Tendência absoluta.
Então, a gente tem aqui uma grande relação de perguntas que envolvem quadros de grande porte. Vamos iniciar, então. Uma delas. Em quais tamanhos de quadros ou quais tipos de molduras que você sugere que haja necessidade de uso de reforço na obra? Tá. Bom, assim, Vanessa, a gente precisa deixar claro que eu gostaria de falar só um pouquinho do que é o produto que a gente faz, para também a gente poder entender o porquê do reforço ou não reforço, certo? Nós procuramos trabalhar por exemplo, assim, eu faço hoje um quadro leve, eu procuro fazer um quadro leve, porque a tendência é que as molduras elas estão diminuindo, quanto menos aparece, quanto mais filete, né? Vamos dizer assim, é uma tendência de mercado, quanto menos moldura, né, aparente, melhor. Eles querem, os decoradores e o pessoal das tendências, vocês na feira devem ter percebido isso, que cada vez as molduras são mais estreitas, né, tem menos área de moldura na composição dos quadros. Então, como a gente vai fabricar um quadro grande com uma moldura, vamos falar num perfil da própria Huberti, o perfil 198, que é um perfil que tem 1,5 de largura em cima, né? E tem uma estrutura de 1 centímetro no corpo dele. Então, a gente precisa, eu parto do seguinte princípio. Todos os meus quadros são montados com foam board. Tá? Eu hoje não trabalho mais com Eucatex ou com MDF, por alguns outros motivos, mas também por conta do peso do quadro. Né? Vidro 2 milímetros, tá? Ele comporta qualquer tamanho de quadro. E à medida que você procura fazer uma trava atrás do quadro, eu tenho uma regra comigo assim, todo quadro acima de 52 centímetros, eu uso reforço nele. No caso, falando dessa uma moldura a 198, que é uma moldura estreita até, né? Com pouca estrutura, vamos dizer assim. Mas, hoje, aqui é o meu carro-chefe, é a moldura que mais roda. Inclusive, está no quadro atrás de mim aqui, que é um quadro A1, para vocês terem uma ideia. Então, ele tem vidro e tem a estrutura atrás para reforçar. Eu uso o reforço também da Huberti, um reforço 2 por 1,5, né? Madeira fingada, justamente para fazer essa segurança no quadro. Na grande maioria das vezes, quando os quadros são verticais, eu uso reforço, na vertical eu uso uma peça inteira e na horizontal eu uso 2 peças. Até eu acho que você fotografou hoje uma peça com reforço, se depois for possível a gente mostrar. Uhum. Então assim, no vertical, porque é onde o quadro vai sustentar na parede. Uhum. Então a peça de reforço inteira atrás. Ela é parafusada, ela tem todo um sistema ali para a gente fazer. E na horizontal, 2 outras peças menores, porque ele só sustenta o quadro fechado, ele não permite que a moldura vá trabalhar, não deixa o quadro, a moldura arcar, vamos dizer assim. Né? Que num quadro grande é normal acontecer, a peça ela vai ela vai trabalhar um pouco, né? E na vertical, justamente para sustentar o quadro. Então a gente usa fazer atrás, eu faço uma cruz. Literalmente uma cruz. Eu uso uma peça inteira no meio, né, na vertical, e 2 outras peças na horizontal. Elas ficam presas entre si, né, e presas à moldura, fazendo a sustentação desse quadro. Né? E na fixação, que eu acho que é importante também a gente colocar, na fixação do quadro, o ponto de fixação desse quadro na parede, sempre o mais próximo possível da lateral do quadro. Porque ele vai se sustentar quanto mais na peça vertical, né? É onde que ela tem mais sustentação. Porque se você trouxer muito para o meio, o suporte que vai segurar esse quadro, ele tende a arcar. O peso do quadro, o peso do vidro, fazer ele trabalhar. Então a gente procura sempre ter esse cuidado, orientar o pessoal a colocar essa travessa, né, que ela serve de sustentação, e também na fixação na parede usar 2 pontos, usar ou um prego de aço ou parafuso mesmo, né, mas sempre procurar localizar ele mais nos cantos para ter essa sustentação maior nas laterais. Né.
Perfeito, até coloquei para o pessoal, Paulo, que a gente pretende depois mostrar em outra live a parte prática disso, visualmente, mostrando mesmo como é feito, tá? Júlia, queria perguntar algo? Eu só queria complementar ali a pergunta, Paulo, porque a gente viu na semana passada um exemplo bem prático de um cliente que usou, por exemplo, o nosso perfil 154, e como a Vanessa está colocando, hoje é uma tendência esses quadros maiores, né? E eventualmente ele utilizou o vidro, utilizou um MDF ali, ou um Eucatex, enfim, de 3 milímetros, e nesse caso ele não tinha possibilidade, por exemplo, de utilizar um reforço atrás, né? A minha pergunta é o seguinte, porque eu percebi lá que o quadro acabou envergando, mas talvez muito desse problema foi em função do tamanho e do Eucatex ali. A gente percebeu isso nitidamente. Não era nem a questão moldura. Nesse caso, existe algum outro tipo de travamento que as pessoas poderiam utilizar? Ou esse é um cuidado mesmo que as pessoas devem ter na hora de escolher a moldura? Bom, essa moldura aqui eu não vou conseguir usar trava, então não vou utilizar para um quadro grande desse. É uma preocupação que tem que ter, não tem como não, né? Você não pode querer pegar uma moldura que não suporta uma trava atrás e fazer um quadro grande, não tem. Por mais que você queira cuidar, nós aqui, como nós, na fase de acabamento do nosso quadro, a gente usa a fita craft atrás, né? Para fazer a parte de acabamento. Então, muitas vezes, quando acontece de você chegar numa moldura nesse estilo, que a moldura não comporta, não tem onde prender, vamos dizer assim, porque às vezes você vai pôr alguma coisa atrás do quadro e isso vai se ressaltar, ele vai ficar para fora e, obviamente, quando puser ele na parede, ele vai se afastar da parede, né? Então, tudo que tu for usar de reforço, ele tem que estar para dentro da moldura, não para fora, ele não pode sair. Uhum. Às vezes acontece a gente usa até a fita para travar, tá? Porque se for um quadro vertical, não é tanto problema. Tu atravessa põe a fita na vertical primeiro e depois na horizontal, aquela fita vai te ajudar a travar ele, né? Acaba cruzando ela no quadro inteiro, né, Paulo? Isso. O problema maior é quando é um quadro na horizontal, porque aí o peso dele, no comprimento dele, ele tende a trabalhar, não tem... Por isso que eu falei antes do artesanal, né? Precisa a gente entender isso, que cada moldura, que cada situação, você precisa usar de um pouco de criatividade, vamos dizer assim, e achar uma solução. Nós aqui já passamos por... Eu já tive situações de ter que pôr um parafuso de cada lado e passar um arame fino, por exemplo, para travar o quadro, porque o cliente insistia em usar uma determinada moldura, a moldura não comportava fazer aquele quadro, tá? Mas, enfim, chega uma hora que não é a minha vontade, é a vontade do cliente também, né? Exatamente. Então, assim, aí tu te obriga a ir buscar alternativa. Entendeu? Então eu já vivi situações a gente prender o quadro de parafusar há tempos atrás, quando eu trabalhava com o Eucatex, aconteceu da gente colocar uma chapinha de metal e parafusar no Eucatex e parafusar na moldura. Uhum. Tem uma outra saída que eu nunca usei, tá? Mas como a gente tem contato com muitos moldureiros ainda hoje, né? A gente é concorrente, mas vai lá, continuou sendo amigo, né? Sendo parceiro, né? Então, assim, eu sei de moldureiros que usam silicone, tá? Então ele monta o quadro estando pronto, ele passa um filetezinho de silicone dentro do quadro, entre o Eucatex, no caso, e a moldura, e acomoda ele, deixa ele secar fechado, entendeu? Ali, escora ele com alguma coisa e deixa ele secar dessa maneira. Aquele silicone vai fazer a função de segurar ele fechado para ele não se abrir. Perfeito. Aquele silicone transparente normal. Isso, é o silicone transparente, ele é silicone neutro, a gente usa de preferência para ele não, para o ácido dele não trabalhar no vidro ou até mesmo
no acabamento da moldura, dependendo do tipo de acabamento, né? Sim. É o silicone neutro, vai. Só para a gente retomar, então. Você sugere o uso de reforços a partir de 52 centímetros de algum Isso. lado da obra. Quanto Isso. ao tamanho, ok. Tua experiência não nos sugere isso. E quanto ao tipo de moldura, quando eu sei que esse tipo de moldura vai me solicitar reforço para sustentar a obra. Tamanho a gente já sabe que tu sugere acima de 52. E molduras? Então, assim, hoje o meu ponto forte aqui é o perfil 198 e o perfil 16, né, que são perfis de caixa alta, são perfis de 3 centímetros de altura. A 198 com 1,5 de largura e a 16 com 2 centímetros de largura, né? Então, assim, para mim acabou ficando fácil, eu me adaptei a isso, montei toda a minha estrutura em cima disso, então eu já tenho esse conhecimento e a gente usa o reforço 2 por 1,5, que é o que cabe atrás, bem certinho, e dá um acabamento legal, assim, um bom acabamento, né? Nos outros tamanhos, você precisa avaliar a estrutura da moldura, né? Porque já aconteceu, a gente há tempos atrás trabalhava com uma moldura mais elaborada, uma moldura com mais gravação. Era um outro tipo de quadro que se fazia, né? Quadro com espelho. Então, a moldura, você precisa perceber isso na moldura. A moldura tem que ter corpo, tem que ter madeira para suportar isso, né? Não adianta, eu volto a falar, não adianta a gente querer pegar um perfil tipo a 115, um perfil 2 por 1 centímetro de espessura, 5 milímetros de rebaixo, né? Aí tu quer botar ali um MDF ou um Eucatex, vidro, gravura, fazer acabamento e ainda sustentar aquilo ali, é complicado. Sabe? É muito complicado. Uma pergunta prática aqui, ó. O Júnior e também eu acho que foi o Maurício, eu perdi o nome dele. Moldura tipo caixa 016 e 019 e também molduras estreitas na frente e largas atrás. Até que tamanho eu consigo fazer obra com essas molduras, que elas são um pouquinho mais encorpadas, sem necessidade de reforço? Assim, olha, o perfil 19, que é um perfil um pouquinho mais alto, normalmente ele é um perfil muito usado para cobrir caixa de luz, né? Então, esse é um detalhe à parte. É um perfil, tem 5 centímetros, né, Júlio? Me ajuda? De altura. Qual delas, Paulo? A 19. A 19 tem 4,7 centímetros de altura. Isso. Então, assim, ele é um perfil usado para cobrir caixa de luz. Então, acontece muito para mim de chegar o projeto aqui e a gente precisa ter uma medida exata, porque a partir de um determinado tamanho, até mesmo no perfil 19, você precisa trabalhar com reforço. Não adianta. Eu já vi muitos casos de quadro tamanho A1, por exemplo, que não é um quadro tão grande, mas se ele não tiver nada atrás travando ele, a tendência dele é abrir. Não tem como não. Entendeu? Ele vai trabalhar, a moldura vai trabalhar. É madeira, não é uma coisa... como é que eu vou dizer? Ele não tem como ele não... ele vai pedir um reforço. Aí, sustentar tudo isso, né, Paulo? Oi? É difícil sustentar tudo isso, né? Não tem, porque imagina, nós estamos falando de uma madeira que tem 12 milímetros de espessura. Exatamente. Certo? Fazendo um contorno em volta da peça, muitas vezes o pessoal usa, por ser o perfil um pouco mais robusto, né? Vamos fazer uma caixa 70 por 1, por exemplo, ou 1 por 1, que é normal você querer fazer. Tem que ter, entra a parte do artesanato que eu falei, da criatividade, tem que achar uma maneira de travar ela, não tem como não. Porque é inevitável. Vai ficar bonito um dia, uma semana, mas, cara, daqui a pouco o teu cliente vai te chamar e vai dizer, teu problema é porque arcou o quadro. Isso é fato, não tem como ser diferente. Ô Paulo, Vanessa, só acrescentando algo que eu considero muito importante, embora seja muito... talvez para a maioria das pessoas aqui vai ser meio que óbvio, né, o que a gente vai falar.
Mas tu comentou isso lá no início, Paulo, a questão dos penduradores, né? Num quadro como esse, já esses penduradores na parte de cima do quadro, sempre na parte lateral, né? Porque são essas Inclusive, bases que vão sustentar o quadro, né? isso é. Inclusive, a gente aqui, nós temos por costume, quando eu uso esses perfis que a gente estava falando aqui, que são os que eu mais trabalho, que são as caixas, inclusive o perfil para tela em Canvas, né, que é a 194, eu não uso... Oi? Desculpa. Não, o Paulo Roberto até fez essa pergunta no perfil 194 e 294 que tu vai comentar, Paulo, até para a gente... Porque assim, ó, eu não uso pendurador, tá? Uhum. E eu acho que uma grande, assim, é uma grande falha do pessoal querer colocar um suporte só na parede para pendurar o quadro, tá? Eu sou franco em dizer, eu sei que vai furar mais, eu sei que vai dar mais trabalho, é bem mais difícil de alinhar a instalação, aí falando em instalação, né? Mas assim, sempre dois suportes, sabe? Principalmente quando tem vidro, né? Oi? Desculpa. Principalmente quando tem vidro. Principalmente com vidro, né, Júlio? E mesmo assim, a gente já teve por experiência, tá? Fazer instalação, por exemplo, às vezes já aconteceu para mim, aí tu pega uma câmara de vereadores, por exemplo, que tu tem que fazer lá uma disposição de vários pequenos quadros, né? E aí um suporte só no meio. Não, alguém vai esbarrar, né? Ele fica balançando, entendeu? Então esse um suporte no meio, vamos botar uma fitinha do placato embaixo ali para dar aquela segurada e tal. Isso. Vai descolar, ela não vai sustentar. Então assim, bota dois penduradores que tu não vai te incomodar, tu vai te dar um pouquinho mais de trabalho na hora de instalar ele, né? Mas tu vai ter muito mais retorno, assim, aquela coisa do cliente de não dar o retrabalho, entendeu? Do cliente não te chamar porque, caiu, esbarrou, tá torto, sabe? Então, a moldura arcou, então... Paulo, uma pergunta que chegou do Farley aqui, obrigada, Farley. E quando o perfil ele é bem fininho, como é que eu faço para pendurá-lo? Qual o recurso que eu tenho? Gente, como colocar o pendurador ali, eu acho que ele está perguntando, tá, Vanessa? Não é como pendurar, mas sim como colocar o pendurador, aí é assim, hoje a gente tem uma facilidade muito grande, a Hubert mesmo tem uma gama grande de produtos, né? Eu imagino que devam ser pelo menos uns seis modelos diferentes de penduradores, possibilidades de se usar um pendurador. Como eu falei, nos meus quadros eu praticamente não uso mais o pendurador, porque eu tenho trabalhado muito com esses perfis de caixa, que tem profundidade, né? Até mesmo respondendo ali que o Júlio falou, até do perfil 194 e 294. Porque dentro do perfil tem um chassi. Então esse chassi tem uma altura. E essa altura é suficiente para você pendurar o quadro, você usar como suporte do quadro. Então necessariamente não precisa pôr ainda um pendurador, né? Então, Paulo, vamos recapitular aqui. Desculpa te interromper, mas só porque chegaram mais perguntas, eu acho que a gente pode juntar. Se eu tenho um quadro caixa e eu uso um bom reforço atrás, pela própria estrutura do quadro ser uma caixinha, eu posso dispensar o uso do pendurador. Beleza. Exatamente. Agora, por exemplo, uma pergunta aqui da Thaís. Se eu tenho um quadro pequenininho, um A3, um A4, eu mesmo assim uso dois penduradores, vamos imaginar que não seja moldura caixa, né? Certo. Sugeres usar dois penduradores sempre? Sim, eu tenho por praxe aqui, quando a gente faz quadro, eu uso dois penduradores. Perfeito. Vamos e lá. Sempre o pendurador, tá? Que eu acho que é interessante a gente ressaltar, independente do tamanho do quadro. O pendurador é sempre interessante ele estar nas duas peças laterais do quadro.
É isso. Certo? E não 2 penduradores na peça horizontal. Ele tem que estar sempre na peça vertical, que é onde está o peso, onde que ele está distribuindo o peso da peça. Né? Você vai colocar Independente do tamanho. Né? Excelente. Então, pessoal, ouviram a sugestão do Paulo? Sempre 2 e não na moldura superior, mas sim nas 2 partes laterais superiores. Isso Exatamente. vai equilibrar o peso. Exato, Maravilha. exatamente. Maravilha. Júlio e Paulo, tem uma pergunta aqui da moldura.com7. Obrigada, pessoal. Por que as molduras mais clássicas, apesar de largas, têm um encaixe tão baixo? O chassi de telas maiores, mesmo baixo, tem 2 centímetros? Não sei se... Talvez eles tenham interesse em usar chassi de tela na moldura clássica. Na verdade, assim, eu vou colocar aqui porque já me aconteceu isso também, tá? A gente tem que partir do princípio que a tela, o chassi, ele tem uma outra função na composição do quadro. Eu não posso querer esticar uma tela num chassi e achar que eu vou ter uma moldura normal com um rebaixo que dê altura para uma tela, né? Então, já aconteceu situações que a gente já viveu aqui, a gente acaba colando a tela sobre um MDF ou sobre um Eucatex. MDF eu não aconselho muito por conta do mofo, né? A nossa região aqui, principalmente, a gente tem muito esse tipo de problema. Então, a tela aplicada, então, ao invés de esticar ela no chassi, colar ela no Eucatex. E aí sim usar uma moldura, vamos dizer assim, que não é direcionada para a tela. Né? Perfeito. O Júlio tem, eu acho, ali em mãos, algum chassi para tela, para mostrar, de repente? O chassi que a gente tem, né? O chassi para tela a gente tem 3 opções hoje, ó. Né? Ele tem exatamente essa inclinação para dentro. Né? Ele é um pouquinho mais baixinho, tem 2 centímetros na borda de fora aqui. E interno ele tem 1,5. E aqui dependendo do tamanho, né, Paulo? Dependendo do tamanho da tela, então se usa, vamos lá, com 3, 4 ou 5 centímetros essa largura aqui. Então a gente tem essas 3 opções. Sim. Do chassi. Eu hoje, nas telas que a gente faz, assim, é meio padrão isso, eu uso sempre o painel 4x2, né? Porque também é uma tendência a usar a moldura filete, usar o painel, esticar a tela, isso. E aí a moldura o painel é mais alto, né? Isso, que tem a moldura filete que acomoda esse painel dentro, né? Tanto que elas são programadas para dar um encaixe e ficarem na altura em cima. Então, a sugestão que eu dou, enfim, é o que eu faço aqui, eu uso sempre o painel. Né? Perfeito. E, Paulo, vamos imaginar que eu imagino que o nosso participante aqui, que pediu sobre o chassi, ele talvez queira usar uma tela numa moldura clássica. Ele pode fazer isso, então, colando a tela num fundo retilíneo e emoldurar como se fosse uma gravura, algo assim, numa moldura clássica com rebaixo menor. É isso? Isso mesmo. Tá. Ele poderia colar, o mercado poderia informar como ele poderia colar no fundo a impressão em tecido? Assim, a gente aqui é que hoje também existe, tudo isso são situações, né? Mas hoje existe no mercado muitos substratos para impressão. Então, por exemplo, se você estiver usando um algodão, um material à base de algodão, pode até usar a cola branca, né? A própria cola branca daria a colagem. Mas daqui a pouco, se tu estiver usando um material, uma base de poliéster, ou até mesmo um material vinílico, né, que tem muita gente que está usando essas alternativas, aí tem que se pensar em alguma coisa mais agressiva. Aí tem que ser uma cola à base de solvente, né? Não à base d'água. Aí ela não vai suportar.
Eu tô com problema no áudio, eu acho, né, pessoal? Não consigo entender o que seja. Eu tô te ouvindo bem, não sei. Eu também tô te ouvindo bem aqui. Pois é, tem Não sei algumas se é... pessoas relatando. Bom, voltando então, vou tentar resolver aqui. A moldura 7 só faz uma tréplica aqui, que não é aconselhável colar a tela. Obviamente, aqui a gente está falando de uma hipótese de colagem de uma obra de menor valor artístico, obviamente, algo Sim. mais descartável, digamos assim, né? Isso. Vamos voltar aqui para as perguntas. Vamos lá. Vamos lá. Ô, Vanessa, o Paulo, nosso distribuidor ali em Florianópolis, até fez a pergunta aqui, aproveitando, Paulinho, da questão dos nossos perfis 194 e 294, né? Que esses perfis hoje são muito utilizados para o painel, né? Como é que tu usa eles na parte da esquadria ali, do fechamento? Tu usa algum tipo de cola? Tu usa grampo? Que tipo de grampo tu utiliza? Como que tu procede hoje? Júlio, a gente aqui é uma moldura que nos oferece pouca área para grampear, né? Ele tem pouca Exatamente. estrutura de madeira para fazer esse suporte, né? Uhum. Então, assim, nós usamos grampo 15, tá? Eu sempre uso o grampo HW, né? Que é o grampo com afiação dupla, tá? Dá para facilitar, vamos dizer assim. E normalmente nós temos o seguinte: a gente usa a cola, fecha o quadro, usa a cola, bastante cola, né? Que cola tu utiliza, Paulo? Eu uso a cola da Hubert mesmo, a cola branca, né? Que a gente chama que é a cola de marceneiro, né? Mas essa cola especial que é feita hoje, ela não é a branca comum que você compra no mercado, ela é um pouquinho mais amarelada. Isso. Ela tem uma pega mais rápida, né? Uma secagem mais rápida. Isso, é que eu sou suspeito para falar, porque eu fiz parte do período de desenvolvimento de tudo isso, né, Júlio? Então, assim, eu estava como representante da Roberto quando a gente começou a buscar esses materiais, né? Então, só para vocês terem uma ideia, quem está nos vendo aí, ó, a cola que foi desenvolvida na época, ela é aqui de uma empresa daqui da nossa região, que ela era um produto desenvolvido para quem faz cadeira. Uhum. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, ela é uma cola diferenciada. Por que isso? Porque a moldura, quando a gente está falando de uma moldura alta dessas, o que sustenta a moldura fechada, a gente às vezes acha que eu tenho que botar 5, 6 grampos para fechar o quadro. Não é. Entendeu? O que sustenta o quadro fechado é a cola. Tá? Então, quando a gente trabalha com o perfil 194, por exemplo, com o perfil 294, né, que são perfis mais altos e estreitos, eu tenho um sistema que eu passo um elástico nele. Entendeu? A gente tem uns elásticos para fazer justamente a pressão. Nós grampeamos a moldura e ela tem que descansar para essa cola cristalizar, para essa cola secar, né? Então, assim, nesse período que ela está secando, ela está sofrendo uma pressão. A gente improvisou aqui umas câmeras de pneu de carro, né? E enfim, é o artesanal, gente. É a criatividade que eu falei antes, entendeu? Então, assim, nós improvisamos uns elásticos, tá? Então a gente monta o quadro e depois de grampeado, montado, ele é posto um elástico para pressionar ele e ali ele fica parado pelo menos umas 12 horas, tá? Normalmente a gente faz de um dia para o outro. A gente faz a montagem dos quadros, a grampeação dos quadros hoje, para só usar ele amanhã, porque a tela, ela também tem que entrar justa dentro desse quadro. O painel depois, ele tem que entrar justinho dentro do quadro, né? E ela não pode forçar os cantos, porque senão é inevitável, ele vai acabar abrindo, né? Ele só tem a cola que segura ele ali. Ô, Paulo, e uma outra, Vanessa, só acrescentando, uma outra cola que entrou muito bem e o pessoal aceitou bem legal também,
Nós temos até na nossa loja lá, e em alguns perfis nós temos até um vídeo ali mostrando. Tem um Sim. vídeo só falando sobre ela no canal nosso do YouTube, que é uma cola tipo um, vamos lá, popularmente falando, é um tipo um super bonder, entendeu? Sim. Que o pessoal utiliza até para as molduras de caixa também, que são Túlio, altas, Paulo, e então, tem uma Sim. base pequena de grampeamento. são duas perguntas que chegaram exatamente sobre isso, do Farley, do Fernando, né? Sobre o Sim, é a uso cola. do kit primer e o adesivo instantâneo. Então já podem também atendê-los. Sim. Perfeito. Eu particularmente não uso essa cola, tá? A gente, muito lá atrás, a gente experimentou, testou, talvez até por uma deficiência nossa aqui, né? A gente não se adaptou a usar ela, também não insistimos com ela, né? E a gente continuou optando pela cola normal, pela cola branca, como a gente fala, né? Para a montagem desses quadros, que é o que eu uso em todos os meus quadros aqui. Independente do tamanho do quadro ou da altura da moldura, nós aplicamos cola em todos os quadros, né? Perfeito. Então, Paulo usa a cola branca e o Júlio também sugere, que a gente já teve experiências positivas, Sim. até a Bernadette Molduras é alma super, isso mesmo. Exatamente. Kit instantâneo essa mesmo. e tem tido excelentes resultados também. Então, são duas opções interessantes nesse sentido, tá? Sim. Vamos seguindo aqui, mais uma pergunta. Paulo, qual o tamanho máximo que eu consigo fazer uma moldura com vidro que tenha sustentação com a moldura 115, que é aquela moldura popular bem básica, retinha? Aí é assim, olha, com o perfil 115, ele... É uma mágica. Cara, é complicado. Olha, realmente, assim, a gente faz, eu já fiz 50 por 70, tamanho A3, tá? Mas ele é um perfil que... na verdade, assim, é um perfil direcionado para um outro tipo de trabalho, entendeu? Ele não é para esse quadro pesado, esse quadro com vidro. Pensa comigo o seguinte, nós hoje, com tudo isso que está acontecendo, a gente está enfrentando muita dificuldade de conseguir matéria-prima, né? Que não é novidade, deve estar todo mundo passando por isso aí. Hoje, por exemplo, só está chegando para nós aqui vidro incolor 3 milímetros. Tá? Se eu usar o vidro incolor 3 milímetros, eu uso o foam board de 5 milímetros. A moldura tem 7 milímetros de rebaixo, né, Júlio? 7. 7 milímetros de rebaixo, nós já estamos falando em 8. Vai sobrar o quê para a gente fazer o quê atrás desse quadro, tu entendeu? Teoricamente, quando for pôr esse quadro na parede, ele vai ficar afastado. Porque a moldura não vai encostar na parede, não vai sentar. Né? Então, assim, mas eu acredito que, como tem gente que faz, tem um pessoal que trabalha com essa linha de quadros adesivados, né, de MDF ou Eucatex adesivado, ele comporte até usar num tamanho maior. Tá? Desde que tenha 2 penduradores nas laterais e que ele não... Eu acho que com vidro não, tá? Porque ele não tem espaço para isso, ele não te permite trabalhar. Né? Mas eu diria que talvez até um tamanho A3, estourando aí uns 50 por 70, daria para se usar. Ô Paulo, Porque, eu acredito, Vanessa, só complementando ali, eu acredito, Paulo, que ao invés de utilizar uma 115 para um quadro de repente um pouquinho maior que tu queira utilizar o vidro, substitui ele por uma caixinha, então, tipo a 198, que ela tem, né? E aí tu vai conseguir utilizar atrás um reforço, né? Esse é um comentário. Esse é um comentário que eu ia fazer, que é o seguinte, nós aqui, a gente trabalha, a minha molduraria aqui hoje, eu trabalho forte na terceirização, certo? Então eu terceirizo muito o meu trabalho aqui. Por exemplo, eu atendo um site aqui no estado, que é um pessoal forte, que trabalha com volume, que trabalha com quantidade e com um produto bom. Tá? Então, assim, eu forneço para ele 3 itens, 3 produtos. Tá? Eu forneço um quadro com vidro pronto, certo? Que eu faço da impressão ao acabamento. Tá? Eu forneço a tela Canvas,
também da impressão ao acabamento e forneço só moldura. Mas a moldura que eu forneço para ele é a 198. Porque lá atrás, quando nós começamos essa negociação, quando nós começamos esse trabalho todo, ele e nós, né, chegamos à conclusão que a moldura 198 nos permitia colocar reforço atrás do quadro. Exatamente. Certo? Então hoje eu forneço para ele, para vocês terem uma ideia, no perfil 198, eu forneço até o tamanho A1 para ele. A1 que vai ser 84 por 59, né? Então, quando é um perfil A1, eu já mando junto para ele fazer essa montagem do quadro, né, nesse estilo mais slim, né? Eu já mando junto 4 cantoneiras, tá? E mais uma travessa. E tem tamanhos, por exemplo, o 60 por 60, nós usamos 4 cantoneiras. Uma cantoneira de 25, que é posta com aquele grampo, com grampo comum atrás, né? Para dar sustentabilidade no quadro. Porque não adianta, não tem coisa pior do que você estar comprando um produto na internet, daqui a pouco te chega, vamos falar num quadro, né? E aí daqui a pouco o quadro ele chega todo torcido, todo retorcido, o canto aberto, porque a transportadora, ou porque, sabe? Sim. Não tem como. Infelizmente, a gente tem que ser realista, né? Não tem. Quando a gente entra numa determinada linha de produto, tu tem que estar trabalhando com um produto bom, tu tem que pensar em todas essas situações, né? E a 198, vou fazer só mais uma observaçãozinha, a 198, ela apresenta menos moldura do que a 115. Por quê? Porque a 115 ela apresenta uma frente de 2 centímetros. Exato. E a 198 apresenta uma frente de 1,5. Então, quer dizer, ela é menor ainda, né? Exato. E se tu quiser manter essa mesma frente que uma 115 tem, que é de 2 centímetros, até o Fernando colocou aqui, ó. Utiliza o perfil 160. Exatamente isso. Ele vai ter os 2 centímetros e ele é uma caixinha também. Aí ele é 2 por 2, né? Perfeito, Fernando. 2 por 2. Representante de São Paulo. Olha, o Fernandinho deu a letra aí agora. Tá aí, cara. Tá aí, vendas, né, Paulinho? Fernando. Paulo, então assim, ó, eu quero só voltar um pouquinho ali na questão da 115, porque a gente tem também que imaginar que tem muita gente iniciando no ramo, né? Montando a sua loja online, tem pessoas começando na garagem de casa, dentro do seu apartamento. Então, é para esse tipo de futuros clientes, ou que nunca serão clientes, mas que a gente está aqui para colaborar, que o nosso objetivo é esse. Para quem realmente está começando. A gente sabe que tem dificuldades financeiras, o orçamento mais enxuto. Ele pode, então, até o tamanho 30 por 42, usar uma moldura 115, que é mais acessível, com uma certa segurança, ok? Então... Ok. Perfeito. Nós estamos falando em você não correr nenhum tipo de risco, certo? A partir dali, eu não estou dizendo que é impossível de se fazer, você pode fazer, né? Mas você tem que estar ciente também que você vai estar correndo um risco, porque a moldura ela não te oferece a estrutura para fazer um produto maior do que isso, né? Então, até 30 por 42, a gente tem aí uma margem de segurança. Fechado. Exatamente. Vamos seguindo aqui, pessoal. É necessário usar massa para acabamento em todas as molduras? E que cuidado a gente tem que ter para que ela não manche os acabamentos? Nós usamos massa em todas as molduras, né? Nós usamos a massa pronta, né? Que também foi mais uma conquista, né, Júlio? Foi uma coisa que a gente... Poxa, como... Se você olhar para trás aí uns 4, 5 anos aí, como evoluiu, né? Graças a Deus evoluiu, porque tinha algumas coisas que hoje parecem simples, mas que até bem pouco tempo não existia. E tá aí a Roberti hoje com um leque de produtos e possibilidades aí para ajudar o pessoal, né? Então, assim, Oi? Desculpa. São conquistas. Foi conquistado mesmo, né, Júlio? A gente brigou muito, conversou muito sobre tudo isso, né?
Foi tudo muito planejado para chegar nesse ponto hoje e a Hubert ter esse leque de... Eu que entrei nesse mercado, vamos dizer assim, sem ter conhecimento dele, para mim foi uma aposta, né? E eu tenho que dizer que foi assim uma aventura na época, né? Foi uma coisa assim completamente fora da minha realidade, né? Eu fiquei... Quando a gente começou a viajar, começou a conversar com esse pessoal todo, a gente começou a ver como eram as dificuldades de se ter produtos que auxiliassem, né, o moldureiro. Então o moldureiro ele tinha que ser muito mais criativo ainda do que ele é hoje. Tá? Exatamente. Porque, cara, opção de pendurador faltando no mercado, a questão da massa pronta. Tu imagina o cara que não... Como é que vai fazer uma massinha dourada? Quanto custava comprar uma bisnaga como é que chama? De acrilex para pintura, né? De Isso. massa de pintura, para você estar fazendo acabamento no cantinho de um quadro. Então isso hoje você compra o perfil com acabamento tal e a massa já vem na tonalidade. Quer dizer, Mas você meu usa Deus, em que todas as facilidade. suas molduras? Você Uso em todas as minhas molduras. Mesmo... Paulo, e uma dica bem importante, Vanessa, e até uma pergunta que está aqui, ó. Essas massinhas para acabamento nas molduras da linha EcoPet ou melamínico, Paulo. Fala um pouquinho para a gente que cuidados o pessoal tem que ter para utilizar a massa para esse tipo de produto em específico. Muito embora a gente sabe que essa linha EcoPet, Paulo, e também a melamínico, a utilização de massa é infinitamente menor do que as molduras de gesso, enfim, as gravadas aí, né, clássicas. Nós temos aqui, assim, como a Vanessa falou lá no início, eu estou falando daquilo que a gente aqui trabalha e da maneira que nós fizemos aqui. Por exemplo, nós aqui, o primeiro passo, depois de cortada a moldura, ela é pintada as bordas dela. Olha que legal essa dica. A gente primeiro faz uma pintura interna na moldura, tá? Na tonalidade dela. Então vai lá, pinto preto, lógico, né? Pinto ele de preto, o contorno dele. Então a tendência é que quando eu fechar esse quadro, eu já vou ter uma sombra escura dentro dele, que vai me facilitar o acabamento. Então ele passa por um processo. Ele, depois de grampeado, ela vai, descansa um período. Daqui a pouco a gente entra no primeiro processo. Nós damos uma pequena lixadinha no canto dele atrás para alisar ele e emassamos ele e limpamos ele no mesmo momento, canto por canto. Tá? Ele não fica parado. Oi? Esse é o padrão Paulo e Rose de trabalho, né? Que a gente conhece. Eu vou te contar, depois eu vou te contar uns detalhezinhos ainda, tá? Então, assim, a moldura, ela entra no processo aqui, no primeiro trabalho, ela é lixada, eu passo uma lixa 200, tá? Para dizer que para não dizer uma lixa, é um pouco mais do que um papel, né? Mas só para dar uma lisura. Okay. E aí a gente passa a massa e faz a limpeza na hora, certo? Quando ele chega... Com o quê? Normalmente com água rasa. Eu trabalho com água rasa. A gente usa muito água rasa aqui para esse tipo de trabalho, principalmente para a linha PET, ela aceita muito bem. Né? Só que nós não deixamos secar também a massa em cima da moldura. Dica importantíssima. Porque assim, a linha PET... A linha PET, ela tem uma certa porosidade, né? Perfeito. O branco e o preto, ele tem uma certa porosidade. E ali dentro... textura. Isso. Se você deixar aquela massinha secar ali dentro, ela vai te dar um contraste depois. Exatamente. Então assim, mas poderia ser um PET liso como como são os outros acabamentos, né? Mas aí existe uma grande vantagem na linha PET, porque assim, esse microporo que tem nele, ele dá uma uniformidade melhor na moldura. Exatamente. PET liso, ele mostra muito o que tem na moldura. Né? Principalmente branco e preto. Branco, que dá menos cobertura, então ele mostra mais ainda.
Mostra Então, mais por aí. isso é interessante a moldura PET. Ela tem esse microporo, né? Ele tem esse poro. E aí a gente passa a massa mais limpa na hora. Tá, Depois então, lá dentro, quando eu chego no acabamento final do quadro, aí eu fiz um pré-acabamento, né? Mas quando a Rose, minha esposa, que faz essa outra parte, né? Faz o controle de qualidade, quando nós chegamos lá no finalzinho, no acabamento final do quadro, para vocês terem uma ideia do que a gente faz, do trabalho que a gente desenvolveu aqui, ela põe uma fita crepe dos dois lados, passa a massa só onde precisa passar, só fica o espaço aquele junção, fio tá? da junção, entendeu? Passa a massa e remove a fita. Para te ter uma ideia. Uma dica interessante. Porque o que acontece? Se ela passar a massa e deixar aquela massa secar ali, a dificuldade para limpar é tremenda. Certo? E se ela não deixar secar e se ela for fazer a limpeza dela, automaticamente ela está removendo de novo o que ela aplicou lá. Perfeito. Então, faz parte do nosso processo de trabalho aqui. Precisou emassar, é posto uma fita crepe de cada lado, fica só aquele rasgo da junção e ali é posto a massa. Feito isso, tirou a fita, pronto, não tem limpeza para se fazer, entendeu? Perfeito. E o quadro está emassado. Então, você aconselha o uso sempre de massa para dar um melhor acabamento, mas com o cuidado da limpeza ser feita com pano úmido ou com água rasa? É uma marca, não sei direito o que seja. Água rasa, é uma espécie de querosene, né? É uma espécie de querosene, água rasa. Né? Tá. Oi? Um solvente, né? O solvente normalmente ele é mais agressivo, né, Júlio? Eu não uso porque ele é mais agressivo. Então a gente usa... Sim. O água rasa, ele é um pouco mais oleoso, mas ele te dá um resultado melhor, né? Perfeito. Paulo, temos muitas coisas, a gente vai entrar um pouquinho aqui na parte de grampeamento de serra, que chegou muita dúvida nesse sentido. Tem algumas pessoas que colocaram aqui pedindo curso de moldureiros. Opa. Muito legal vocês pedirem, nós temos grandes projetos para esse fim. Peço a gentileza de vocês, depois da live, enviarem o nome de vocês em mensagem privada, que a gente vai conversar com vocês de forma particular posteriormente, tá bom, pessoal? Não esqueçam de entrar em contato, tá? Paulo, vamos mudar um pouquinho aqui para outro cenário, depois a gente vai voltando. Uma pergunta muito comum de quem está começando, né? Qual tipo de serra eu devo escolher para iniciar meu trabalho ali no corte? Assim, ó. Deixa eu só complementar um pouquinho aqui, Vanessa, me permite. Isso é muito legal, eu vou até fazer essa pausa aqui para complementar, porque isso a gente, assim, diariamente, com muita frequência, a Vanessa que está lá junto com a gente sabe que a gente é perguntado sobre isso, né? A questão da serra, quando a gente fala a serra, é o equipamento como um todo, não só a lâmina, né? Certo. E muitos nos mandam essas imagens dessas serras que são compradas no mercado, vamos lá, numa loja de material de construção, enfim, que a gente sabe que tem um outro fim para isso, né? Sim. Mas que eu já vi muita gente utilizando elas, né, Paulo? Então, acredito que é muito oportuno a gente comentar com todos aqui o tipo de serra, tanto a lâmina quanto o equipamento adequado, e por que principalmente, né? Por que não utilizar um e sim utilizar esse em específico? Eu acho que tu tem propriedade ali, se alguém quiser contribuir também, para falar sobre isso para a gente, Paulo. Júlio, assim, ó, nós temos que sempre olhar a possibilidade, a condição que cada um de nós tem, né? Como Exatamente. A Vanessa mesmo colocou há pouco, tem muita gente que está lá no fundo de quintal, na garagem, em casa, está começando. Iniciando. Isso, vamos lá, o mercado ele existe como um todo para diversos tipos de produto. Outro dia, desde que a gente começou a fazer quadro, todas as vezes que tu vai numa loja, em algum lugar que tem um porta-retrato ou um quadro, tu te para olhar e analisar
o que as pessoas estão fazendo, né? Outro dia eu me deparei com uma caixa de tampinha que a pessoa grampeou em cima e embaixo. Tinha um grampo aparecendo na frente e um grampo atrás. Tá? Então, aí tu fica te questionando, pô, mas é um mercado, né, gente? Tem gente que compra aquilo ali e é a condição de cada um, né? Então a serra, eu acredito que o ideal seria você ter uma serra para moldura, pensar assim, né? Hoje tem a possibilidade até de você comprar material usado aí no mercado, tem gente que vende equipamento já de segunda mão, né? Que já está evoluindo, que está mudando e tal. Porque esse equipamento que a gente encontra aí nos materiais de construção, ele não tem esse refinamento assim, sabe? Ele não tem aquela... é uma marca boa, tudo, mas ela não é específica para aquilo ali. Isso é importante colocar. Não que a marca em si não seja boa, pelo contrário, são marcas ótimas, mas ela não foi desenvolvida especificamente para a moldura, né? Ela não foi pensada para aquele trabalho que a gente faz ali, né? Eu tenho uma serra simples aqui, eu não tenho uma serra dupla ainda, né? Eu tenho uma serra de uma lâmina só. Porém, eu tenho uma serra própria para isso. Eu tenho uma máquina da Abramold, né? É uma máquina que corta até 14,5 centímetros de largura. E ela é específica para trabalho. Ela é altíssima rotação, ela é uma serra com 108 dentes. Tem algumas especificações, né? Mas ela é própria para o trabalho moldura. Né? Eu acredito que não que não possa ser usado, pode ser usado, mas o resultado não vai ser aquilo tudo, entendeu? O resultado a pessoa vai ter que ter muito mais feeling para fazer, porque ela vai começar já com uma certa dificuldade. Porque hoje, quando a gente a gente viveu isso, né, muito tempo, com outros moldureiros, com todo o conhecimento, com todo o know-how, equipamento e tudo, e muitas vezes lasca a moldura, o gesso estoura atrás na saída da serra, sabe? O próprio PET que a gente trabalha, né, o melamínico, precisa ter um equipamento. E isso faz parte do... Não tem como você querer começar um negócio pensando em qualidade num produto se você não pensar no equipamento que você tem. Se você não tiver a condição, né? Se você não tem um equipamento que te dá a condição de fazer aquilo ali. Então, qual o tipo de serra apropriado que a gente pode dizer para o pessoal que esteja iniciando? Hoje, para começar... fornecido por empresas produtoras de equipamentos específicos para molduraria. Hoje, eu diria assim, tem duas serras no mercado que seriam ideais para começar. Que é essa serra da Abramold, que até eu anotei a marca da minha, é uma SM350, tá? Que ela é ótima, a máquina é muito boa, tá? E tem também a máquina da Imes, que é uma IM30. Eu tinha uma antes, troquei, comprei essa da Abramold porque ela me deu mais resposta, me deu mais resultado. Perfeito. E, obviamente, a gente está caminhando para comprar uma serra dupla que vai me dar uma resposta melhor ainda, né? Eu vou ter uma sequência aqui Vanessa, de perguntas. Oi? Só para fazer uma observaçãozinha, por favor. Porque não é só o corte em si, como a limpeza de corte, entendeu? Que quando a gente trabalha com uma caixa alta, nós temos que pensar também na inclinação da caixa. Exatamente. Porque não é só fechar em cima, ela tem que fechar atrás também. Né? E uma serra, quando ela não está bem regulada, ou quando ela não é própria para isso, a serra sempre tem um quê de inclinação. Ela acaba inclinando, né, Paulo? Exato, nesse ângulo, tu entendeu? Então, assim, ela pode até fechar bem em cima, mas atrás ela não fecha. Né? E aí, por consequência, tu não vai ter o acabamento. Aí tu vai passar mais trabalho ainda. Eu vou ter uma sequência aqui de bastante perguntas técnicas que chegaram sobre serra. Eu gostaria que tu tentasse ser bem direto, porque a gente tem muitos temas, responder assim mais essas partes técnicas mais direto para a gente ganhar tempo, tá? Vamos lá. Qual disco utilizar para cada tipo de tamanho e máquina de corte? Desculpa, eu não entendi. Qual?
talvez, eu vou pular essa então, talvez não esteja tão clara. É necessário afiar os discos periodicamente? Ah, com certeza. Isso é fundamental. Tá? Ter hoje um bom fornecedor que te forneça esse trabalho, né? Isso é fundamental. Ter uma serra bem afiada é primordial. Qualidade de corte. Oi? Semanalmente essa afiação? Não, eu normalmente aqui, eu afio, eu tenho um jogo de serra e eu sempre tenho uma peça afiada e uma peça na máquina, né? Então, assim, a cada 20 dias, uma vez por mês eu mando afiar as serras. Isso é... Perfeito. Em se tratando de molduraria, né? Porque dependendo do volume de corte diário também, né? Sim. O pessoal que usa o porta-retrato vai ter que afiar mais vezes, né? Mais vezes, com certeza. Com certeza. Porque assim, ó, se tu não tiver, voltamos a falar do equipamento. Se você não tiver o equipamento apropriado, se a serra não estiver afiada, o teu resultado não vai ser bom. Não vai vingar. Ótimo. Como ajustar a precisão dos cortes nos ângulos de 45 graus? Se você tem um equipamento próprio para moldura, essa é uma situação que você não tem problema. Porque a máquina, ela tem um dispositivo que trava ela em cada posição dessas. Então, se tu tiver que virar ela, como no meu caso, que eu tenho uma máquina de uma lâmina só, ela tem um dispositivo que trava ela já. Uhum. Eu não corro o risco de não cortar no ângulo, certo? Perfeito. Entendeu? A máquina, como ela é desenvolvida justamente para o segmento, né? Uhum. Ela já vem assim, ela já tem esse dispositivo. Né? Perfeito. Paulo, qual o comprimento recomendado nos braços laterais da máquina de corte? A máquina ela vem de fábrica com um braço de cada lado, certo? É padrão da empresa, 1 metro de braço para cada lado. Uhum. Para o lado esquerdo, ele é um lado que não tem tanta necessidade. Mas para o lado direito da máquina, é interessante você ter um braço maior com um apoio maior, porque é onde você... Por exemplo, eu tenho aqui um tamanho que a gente faz que é 1,10 por 2. Uhum. Então, tu imagina a pressão, o peso dessa moldura lá na ponta com 2 metros, se ela não tiver um bom apoio, um bom equilíbrio. Uhum. Ela vai mexer aqui no meu corte, porque ela vai trabalhar, ela vai inclinar e a serra vai mudar o ângulo de corte, entendeu? Então, o apoio da peça do lado que sai o corte, esse é uma peça que tem que ter pelo menos 2 metros. Pelo menos 2 metros. Especialmente do lado direito. Maravilha. Exatamente. Paulo, o pessoal que está começando também tem dúvida, né? Qual é a distância entre o pressor da grampeadeira e a moldura na hora de grampear? Isso é importante prestar atenção nisso? Eu acho importante. É que assim, hoje é muito comum hoje a grampeadeira. É muito comum hoje. É muito comum a grampeadeira que você, quando pisa no pedal, ela aciona o martelete que põe o grampo e aciona a borracha que prende a moldura, né? Nós aqui temos uma máquina que nos permite prender com o pressor primeiro em cima e depois com um joystick, né, você faz a aplicação do grampo. Ela trabalha em separado, né? Mas assim, eu diria que na faixa de uns 2,5, 3 centímetros de distância seria a distância ideal para você ter a borracha em cima da moldura, tá? Uhum. Beleza, vamos ver se chegou algumas coisas aqui. É importante falar a qualidade da moldura. As molduras da Humber têm excelente acabamento, não riscam fácil e não empenam. Isso facilita muito na montagem do quadro. Muito obrigada pela deferência, ficamos felizes. Sabemos que nem tudo é perfeito, que também há falhas, mas... Juliano, Oficina das Artes, lá de Chapecó, um grande cliente. Grande Juliano. Paulo, Júnior Quinotes pergunta: máquinas básicas para iniciar. Então, a gente já está falando aqui da grampeadeira e da serra. Citaria mais alguma? Assim, tem a questão de corte de vidro também, né, que é fundamental nesse
nessa nossa função, né? Então, assim, o moldureiro hoje ele precisa ser um pouco vidraceiro, um pouco marceneiro, um pouquinho de cada coisa, porque, como eu falei, é um artesanato que a gente faz, né? São muitos processos até você chegar no final. O equipamento básico, você precisa ter pelo menos uma grampeadeira para botar um flex point ou um ridge point, né? Normalmente o pessoal opta pelo flex para fazer Nós aqui fizemos o fechamento do quadro todo ele com um ridge, né? Que é uma grampeadeira manual. Além da serra da grampeadeira, enfim... É que é muito relativo, sabe, Vanessa? Porque depende muito da situação de cada um, entendeu? Da condição de cada um ter ou não. Lógico que o ideal seria você ter um compressor, né? Você poder ter uma grampeadeira pneumática, sabe? Mas tem que buscar alternativas. Aí hoje tem grampeadeiras manuais que não dependem da pressão, não dependem, né, do compressor. Mas o básico seria uma boa serra e uma grampeadeira, pelo menos uma grampeadeira pneumática, né? Para que você comece com um bom resultado, já comece com um trabalho mais profissional, né? Para ele te facilitar lá na frente. Porque depois tem toda a parte de acabamento, tem toda a parte final e está ligado diretamente a esse início aí. Né? Então, quanto pior for o corte, quanto pior for a grampeação, mais trabalho você vai ter lá no final depois, né? Existe alguma técnica diferente para você serrar molduras feitas com gesso e molduras com PET? Existe alguma diferença na hora de serrar? Não, eu não vejo diferença. Não vejo diferença nenhuma. Eu acho que o cuidado tem que ser o mesmo, né? Perfeito. Tá? O mais importante nessas molduras todas que a gente está falando é que todas elas, por algum motivo, elas na parte inferior delas, na parte de trás delas, a moldura de gesso não, né? Mas a moldura de PET, ela tem um degrau, que é a espessura do PET, que é a espessura do recobrimento. Embaixo dela, né? Embaixo, na parte de baixo dela, né? Então, o que acontece? Ela perde o equilíbrio embaixo. Se você, na hora que estiver cortando, você não tomar o cuidado de equilibrar a moldura contra o suporte onde você vai serrar, esse degrau aí. Ele parece mínimo, tá? Mas isso aqui, quando você cortar 4 lados mal cortados, cara, chega no final... Já foi, né? Foi. Ô Paulo, e a gente corrigiu esse detalhe, inclusive, todas as nossas molduras hoje, a gente reveste até um pouco mais do que 50% da base dela, justamente para ela ter esse apoio... na hora do corte. Esse aí é um detalhe que se o operador não tiver atenção na hora de fazer esse trabalho aí, de equilibrar a moldura na hora de fazer o corte, você vai ter sérios problemas de acabamento também. Tá? Essa junção não vai dar certo. Maravilha. Paulo, e um pouquinho sobre grampos. Qual a importância da escolha correta dos grampos para a junção das molduras? Isso é importante? Vanessa, quanto maior, a gente parte do princípio de quanto mais alto o grampo, mais segurança nós vamos ter no fechamento da moldura, né? Porque falando de caixas, você imagina que o perfil 194 ele tem 5 centímetros de altura por fora, né? E o grampo ele cobre 15 milímetros só 1,5, então fica 3,5 sem sustentação. Isso. Né? Então, lógico que se você puder, quanto mais você puder usar o grampo 15, melhor. Perfeito. Né? Você usa eles sobrepostos? Você chega a usá-los sobrepostos ou não? Eu não uso, tá? Porque assim, a gente tem mesmo com o grampo HW, quando você põe 2 grampos, a tendência do segundo grampo empurrar o primeiro grampo para trás é muito grande. A gente já tentou, já trabalhou dessa maneira, mas... se tu pegar um perfil de pinos, então, que tem o veio, aí mesmo que acontece. O segundo grampo, ele empurra o primeiro grampo para cima. Tá. E aí tem mais um detalhe. Se tu pegar o grampo SW, tudo bem. Isso aí, até o segundo grampo empurra o primeiro mais alto, né? Mas se tu pegar um HW,
ele, muitas vezes, o segundo grampo corta o primeiro. Entendi. Entendeu? E aí ele te cria uma dificuldade, porque ele, naquele momento que ele, quando ele subiu empurrando o outro e cortando o outro, ele acaba abrindo a junção que tu tinha. Então, assim, nós optamos sempre, eu trabalho entre 2 ou 3 grampos na moldura, nesses perfis, né? E procuro usar o grampo mais alto que a gente tem, que é o grampo 15, né? Perfeito. E, infelizmente, não tem uma opção da gente... Bom seria, né, se pudesse contar hoje com um grampo de 20 milímetros, mas infelizmente não tem, né? Então, na tua sugestão, caprichar bastante na cola, que já mencionaste antes, usar grampos maiores, principalmente para perfis mais altos, e já aproveito para a gente esclarecer para quem não sabe ainda, qual a diferença entre o grampo SW e HW que você citou há pouco? É que o grampo SW, ele tem a fiação de um lado só no grampo. E o grampo HW, ele é quase imperceptível, né? Mas ele tem a fiação dele em cunha, então ele entra melhor na madeira. Enquanto que o SW, ele tem uma fiação de um lado só, então a tendência dele, quando ele entra na madeira, ele joga para trás. Entendeu? Até porque ele tá a fiação dele direciona ele assim, né? Essa diferença. Perfeito. Agora, gente, nós estamos falando da minha experiência, tá? Eu volto a dizer, eu não sou o dono da razão, né? Não, mas assim, a minha experiência me diz isso. Então, nós hoje, eu aqui, é um pouquinho mais caro, nem todo fornecedor tem, muitas vezes é um grampo que falta no mercado também, né? Mas assim, vale a pena, tá? A minha experiência é muito positiva usando o grampo HW. Tem gente concordando contigo aqui, ó. O Paulo tá concordando aqui contigo. Isso acontece lá da Home Quadros, Vanessa. Oi? Exatamente. O Paulo Prando é lá da Home Quadros, ele está concordando exatamente com o que tu está falando, né? Quando tem muitos veios na madeira, o SW acaba principalmente saindo ainda mais fácil da moldura, né, Paulo? Isso, e aí ele te criou um problema, né, Júlio? Porque isso pode ter, e tu pode confirmar com ele que é o seguinte, isso não acontece no primeiro canto que tu fecha, isso acontece no último canto. Olha isso. Porque é o seguinte, tu fechou 3 lados, quando tu vai fechar o quarto lado é que o grampo sai para fora. Aí perdeu todo o serviço, entendeu? É bem isso. Para fechar com chave de ouro. Para fechar com chave de ouro. Paulo, agora uma pergunta super simples, mas que apareceu bastante. Como é que faz? Ensina o povo para limpar esse bendito vidro. Ah, bom, gente, isso aí... assim, ó... É um trabalho meticuloso, tá? Eu confesso que quem faz essa parte aqui, eu me sinto satisfeito em poder dizer que aqui nós trabalhamos em família, né? Eu tenho o meu filho que trabalha numa parte do negócio e minha esposa na outra parte, né? E eu sou o mediador aí nisso tudo, mas a minha esposa ela faz a parte de acabamento e o meu filho faz a parte de impressão, ele está mais voltado com a parte do início e ela com a parte final, né? O vidro é uma experiência nova todos os dias, tá, gente? Nós temos aqui situações aqui de botar vidro fora porque não tem como limpar, tá? Porque muitas vezes acontece o seguinte, o pessoal quando ele vem descarregar o vidro, a chapa de vidro para nós, ele passou o dia inteiro em cima de um caminhão, eles jogaram lona 10, 15 vezes em cima dele, essa lona tinha areia, essa lona tá suja, ele pegou chuva, ele pegou barro, e aí se tu acomodar, se tu guardar esse vidro sujo como ele chegou, daqui a uma semana ou 2, aquela mancha, ela tá de um jeito no vidro que não tem o que tire mais. A gente já trabalhou, pode ver que tem fornecedores hoje que fornecem até um tipo de ácido para limpar o vidro. Porque eles têm consciência de que isso acontece e não tem o que fazer. Nós aqui, nós compramos, temos aqui, próximo aqui, uma empresa que fabrica vinagre, então a gente compra vinagre puro, tá? Porque ele é bem mais forte, né? Eu trabalho, no meu processo de fabricação, ele passa por 2 etapas de limpeza, né? Porque quando o quadro chega para fazer o final, ele já foi pré-limpo.
Então ali a gente já começa a identificar se tem um risco ou não. Então eu não deixo ele chegar lá no acabamento já com algum problema que vai ser detectado lá. E muitas vezes acontece, chega lá e tem uma mancha, é comum, tá? Todos os dias a gente perde vidro, tem que trocar, porque ele tem uma marca que muitas vezes você não consegue tirar. Uhum. Tu pode falar, tem gente, hoje ainda conversei com uma ex-cliente minha que lava o vidro. Literalmente pega a mangueira e lava o vidro. Lava. Nós aqui passamos um pano, primeiro um pano molhado, água, né? Depois, lá na frente, no outro processo, a gente usa um spray, que compra aí no mercado, um spray da Gimo, que também é um spray muito bom para limpar, uma espécie de uma espuma, né? Específico para limpar vidros, Paulo? A gente usa o limpa-vidro normal que tu compra no mercado, certo? Certo. Só que tem situações, né, Júlio? Às vezes tu precisa usar o vinagre puro, como eu falei, porque ele já tem uma outra propriedade, ele é um pouco mais forte. Às vezes tu precisa usar esse spray, um Gimo limpa-vidros que tem, ele é uma espuma, né? Só que é um produto um pouco mais caro, então nós usamos de acordo com a necessidade que a gente tem, né? Mas é assim, ó, é pano com água, tá? E limpa vidros. Esse é o básico para fazer esse trabalho, né? Paulo, Procurar o pessoal até sempre ter um aqui, pano ó. macio, né? Um paninho macio para fazer esse trabalho, para não riscar, porque muitas vezes tu risca, mesmo no processo de limpeza, tu risca ele, né? Entendi. Porque assim, tu vai lá e corta o vidro, tu vai cortar o vidro. A gente fala cortar, mas na verdade é quebrar. Porque tu risca o vidro e depois tu faz aquele risco, ele direciona uma quebra, não é? Então quando tu quebra, ele solta farelos. Certo? É um grão de areia. Mas se ele tiver no momento da limpeza, ele fizer parte lá do processo, putz, riscou o vidro. Riscou o vidro. Entendeu? E aí, ou um grão de areia, riscou o vidro. Ô, Então, assim, Paulo, todo esse cuidado a gente precisa ter no processo, né? um detalhe legal que eu achei aqui ó, do Christian. Vinagre não pode afetar o pH da impressão? Então, assim, olha, pode afetar sim, porque o vinagre ele é bem ácido, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que pensar que cada processo ele tem o seu tempo. Não dá para limpar e secar um vidro e já jogar uma gravura dentro dele. Entendi. Nós que trabalhamos com um tipo de impressão em papel, que é uma impressão diferenciada, ele vai criar um problema. Então, o que acontece? O último processo, quando o vidro está limpo e pronto, a gente usa um papel de seda para passar nele. Tá? Esse papel de seda bem macio, ele absorve toda a umidade que tem no vidro. Então, a partir dali, tu pode trabalhar com ele bem sossegado. Entendeu? Deixar ele secar, lógico, vai ter que... Porque não isso é um detalhe que a gente conversou bastante até, né? Sim. A gente vê na internet, e isso eu não sei até quanto isso é positivo. Para o meu trabalho aqui, eu não gosto disso, mas enfim. A gente vê na internet, tem umas pessoas que mostram com muita facilidade as coisas. Outro dia eu estava vendo uma postagem, o cara tinha o quadro escorado, e aí ele gira o quadro e... Desculpa, não é assim, sabe? O trabalho, ele requer um carinho, ele requer atenção. Quando tu grampeia uma moldura, tu tem que dar tempo para a cola secar. Não adianta tu grampear, sair dali, vai montar o quadro abre, daí tu diz que a cola não presta. Entendeu? O vidro, tu secou o vidro, ele tem um tempo, ele tem que estar seco. O vidro não pode, se tiver umidade, não adianta. Tudo é uma questão de retrabalho, né? Por isso que eu volto a dizer, não que eu seja o dono da razão, não é isso. Mas assim, nós aqui temos uma sistemática de trabalho. Perfeito. Graças a Deus, a gente montou uma estrutura em volta, um sistema de trabalho que permite que a gente diga que hoje eu tiro quadros daqui e eu não tenho problemas de devolução, a gente não tem problemas
de qualidade neles. Muitas vezes até gera discussão entre nós aqui, porque às vezes por um detalhezinho à toa, a gente para tudo e recomeça, né? Porque às vezes a moldura se abre no meio do caminho, né? Um canto se abriu, porque tu não esperou o tempo necessário para ela secar. A questão do vidro, óbvio que se você não tiver todo um cuidado com a secagem do vidro e tu largar a gravura dentro, eu como trabalho com impressão fine art, se eu largar ele ali dentro, o papel, manchou. Manchou, eu perdi uma parte clara do processo, né? Tem muita gente colocando aqui, ó, que utiliza o álcool, MN Molduras até comentou ali em cima, né? Utiliza álcool, teve quem falou jornal para limpar, isso a gente já viu também, né? Tem a questão do álcool de posto, tem gente que utiliza também. Eu acho que Júlio, tem muitas saídas, alternativas, né? O pessoal busca alternativas, né? Eu tô falando para vocês assim, ó, como nós temos aqui Brusque, uma empresa de vinagre, eu compro vinagre puro deles. Né? Eu tenho essa facilidade, eu sei que outros antigos clientes meus fazem o mesmo. Porque ele tem uma ação, ele é mais agressivo na limpeza, entendeu? Ele vai mais profundo. E também tem a questão resultado e preço também, né, Paulo? Também tem tudo isso, né? É conveniente, né? E sabe o que eu achei mais legal de tudo? Foi o pessoal compartilhando aqui as suas soluções. Que eu acho que a proposta desse encontro é isso. Eu acho assim, ó. Olha cada ideia legal que surgiu aqui, uma pessoa ajudando a outra. Isso. O sentido de nós estarmos aqui é esse compartilhamento de informações. Então, assim, gente, muito obrigada por tudo que vocês estão escrevendo aqui. Sensacional. Eu posso afirmar para vocês assim, ó, a gente viveu uma vida toda na área de desenvolvimento, tá? E não tem coisa pior do que as pessoas ficarem omitindo informação. Entendeu? Eu acho que hoje a gente vive uma outra fase. Eu acho que hoje a gente tem que compartilhar isso tudo. Quanto mais eu puder compartilhar isso, melhor vai ser para mim. Não é? Mas assim, ó, mas não é fato isso. É verdade, Paulo. É verdade, Paulo. É verdade. Nós não trabalhávamos assim quando eu era representante da Roberto Molduras. Eu não sentava na tua frente toda semana e a gente compartilhava tudo aquilo e discutia as necessidades, as dificuldades. Então, gente, ó, se a gente parar para analisar aqui, por isso que eu falo dessa questão da facilidade. Tem um pessoal que vai na internet e mostra com uma facilidade colar a gravura e fechar o quadro, não sei o quê. Desculpa a minha sinceridade, mas olha, para o produto que a gente faz aqui não é assim. Entendeu? Tu pegar um quadro, escorar o quadro no cantinho e girar ele na mesa para mostrar que ele está limpo, e aí dali tu amassou a moldura, desculpa, tu já quebrou a moldura, tu não... Sabe? Então assim, não estou também colocando que tudo é um problema ou tudo é uma dificuldade. Não, não é isso. Mas assim, a gente quando entra nesse segmento, como em qualquer um outro, tu tem que estar pronto para os desafios, porque os desafios são grandes, tá? A questão, o feeling de cada um, a questão, a sensibilidade de cada um, ela é muito grande. Hoje, Paulo, eu estava justamente pensando nisso, quando a Vanessa falou na semana passada, Júlio, tu vai me ajudar um pouco nessa questão da live, né? Hoje eu estava mentalizando aqui um pouquinho, pensando um pouco nisso tudo que a gente está criando, né? Quando a gente sentou para conversar sobre a questão das lives, é exatamente isso, é o que o pessoal está perguntando, são as dificuldades, sabe? O objetivo aqui não é vir falar da Hubert Molduras. A gente não está aqui para falar da Hubert Molduras. A gente está aqui para compartilhar com as pessoas conhecimentos, os desafios que todos têm diariamente. E são perguntas recorrentes, diariamente, né? Então a gente está no comercial, todo dia são as mesmas perguntas. E a gente não entende por que essas perguntas ficaram tão fechadas durante tanto tempo. Tanto tempo, né? Nosso mercado, Paulo, ele é tão carente de informação, mas tão carente de informação,
parece que as pessoas, sabe, se escondem de tudo. E quando a gente fala que tem que compartilhar, necessariamente não precisa compartilhar o segredo empresarial ou o segredo Não, comercial da empresa. É compartilhar o que é não. comum para todo mundo, né? Que é o conhecimento que Hoje cada o um de mundo, nós tem, né? hoje o E, mundo fala em compartilhamento, né? E não tem que ser assim, tem que ser assim. a E gente, quando eu comecei quando a gente começou a fazer esse trabalho de representação, que eu comecei a entrar nessas moldurarias, gente, eu conheci, nossa, eu tenho a satisfação de dizer que eu conheci grandes moldureiros aqui no nosso estado. Aham. Eu tenho amizade, conversei com gente caras, eu tenho vergonha de dizer que eu sei fazer, entendeu? Que são É, pessoas verdade. que, pô, tem gente aqui com 50 anos de história, tá? Então, Tem, assim, tem. tem gente aqui na nossa região, aqui tem moldureiro aqui que tem que tirar o chapéu, né? Porque são gente que está há muitos anos nesse mercado e passou por muitas situações. Então, Vamos Verdade. assim, seguir, pessoal? Vamos Oi? seguir? Vamos lá, vamos Estou aqui para puxar a orelha da vamos galera. Vai. lá, vamos lá, É vamos isso lá. aí. Mas, ó, é importante a gente compartilhar, Não, tá? excelente. Eu acho que tudo que foi dito deve ser dito. Acho perfeitas as colocações. E eu acho que a gente pode entrar um pouquinho, Paulo, talvez no último bloco aqui, que é sobre as impressões. Nós sabemos hoje que a maioria dos produtores, dos moldureiros, eles estão fazendo as próprias impressões, né, nas suas Sim. moldurarias. Tem muita pergunta aqui sobre que impressora você usa, por exemplo, como você define uma verdadeira impressão fine art. A Luciana Salomão está perguntando. Pode falar um pouquinho do equipamento que você usa hoje, um pouquinho sobre essa definição? Depois a gente entra em questões técnicas de colagem, enfim. Isso. Tem uma pergunta sobre colagem também depois. Tá. Bom, é o seguinte, para falar um pouquinho da minha impressão, eu tenho que dizer que na época que eu trabalhei como representante de moldura, eu também vendia gravuras. E eu tive a felicidade de vender um material importado, tá? Que era um material diferenciado, um material de valor agregado. E no primeiro momento tu pensa que aquilo ali não tem mercado. Mas quando tu começa a te envolver com aquilo ali, que tu começa a ver o que é o material que tu está vendendo e para quem tu está vendendo, tu percebe o quão importante é a qualidade daquele produto. Então, quando eu comecei o meu negócio, paralelo já ainda com as vendas, e a gente sentiu a necessidade de ter impressão própria, né? Eu pensei que a gente devesse ter uma impressão de qualidade, independente da questão custo, né? Pensar num produto que te dá resultado. Impressão muita gente faz, certo? Agora, uma impressão de qualidade não é em todo lugar. Então, eu comprei uma máquina Fine Art. Tá? Eu tenho hoje uma impressora 12 cores. Na verdade, é 11 cores e um é um optimizador das cores, né? É uma espécie de não chega a ser um verniz, mas ele é um produto que ele aumenta a intensidade das cores, ele melhora a qualidade da cor. Porém, eu não vendo Fine Art. Porque quando a gente fala no conceito Fine Art, ela envolve muito mais do que só a impressão. O ambiente, uma série de outros fatores para poder qualificar ele como Fine Art. Então, o que eu tenho hoje? Eu tenho uma máquina, eu tenho uma impressora, eu tenho até 1,10 m de impressão, né? É uma máquina 12 cores, impressão mineral, toda ela à base d'água, né? Tanto para papel quanto para canvas. Para você poder usar essa máquina, esse equipamento, a matéria-prima também é específica para ela, né? Então é um papel, dentre tantos que tem, mas enfim, hoje a minha máquina ela comporta ou Canson ou Honey Miller, né? Tanto o papel quanto o canvas. Então é uma impressão de altíssima qualidade, ela tem uma fidelidade nas tonalidades. Se você fizer uma experiência de pegar uma gravura impressa num outro padrão de máquina e nós pegarmos o mesmo arquivo e puser nessa máquina e fizer a impressão, ela vai apresentar coisa e vai ter cores
imagens nessa imagem que na outra não aparece. Ou seja, ela abre as cores, ela te dá uma nitidez muito grande, uma perfeição. Né? Então, essa foi a minha opção na época e eu acho que a gente não errou, a gente acertou, porque, volto a dizer, eu não vendo fine art, eu vendo uma impressão de qualidade. A máquina, a impressora que faz fine art, o papel é próprio de fine art, porém eu não tenho a estrutura em volta, porque daí a gente fala de umidade, de secagem, de verniz, uma série de outros detalhes que qualificam ela como fine art, né? Mas a minha impressão que eu faço, a minha impressora é essa, é uma máquina da Canon, né? É uma máquina espetacular. Eu já há mais de 3 anos a gente tem ela e é fora do normal, assim, a qualidade dela é algo... Totalmente. Paulo, antes de adentrar em outras perguntas justamente sobre impressões de gravuras, eu gostaria de registrar a todos que o Paulo, ele faz trabalhos para quem precisar terceirizar parte do seu negócio, digamos assim, né? Então, se você tem um site, se você tem algum tipo de negócio nesse segmento e precisa terceirizar parte da produção, o Paulo faz esse trabalho, inclusive, com impressões na qual ele está citando, né, Paulo? Isso. Hoje eu atendo, como eu falei antes, eu atendo principalmente um site aqui dentro do estado, né? E esse é o meu carro-chefe hoje, 80% do que eu produzo aqui é para ele, né? Chega para mim o arquivo, tá? E sai daqui o quadro embalado na caixa final para o cliente dele, tá? Então, assim, nós trabalhamos, a gente conquistou isso, né? Hoje ele não passa mais por nenhum processo de vistoria da parte deles, né? Todos os quadros que saem daqui, quadros prontos, eles saem embalados, prontos para ir para o cliente do site. Que legal. Eu vi isso. Não precisa só dos dados, né, Paulo? Isso, aí fora o que eu atendo ele só a moldura, né? Porque daí é uma outra linha que daí ele faz a impressão, mas daí, como eu falei, é uma impressão em vinil, tá? Que ele aplica em cima de PVC, né? E fecha o quadro sem vidro. É uma outra opção de imagem. Ele faz uma impressão em látex, né? É uma outra qualidade. E eu faço a parte da impressão, além de fornecer então as molduras para ele, eu faço a parte do quadro pronto, né? Que é o quadro com vidro acabado, embalado, e faço também as telas canvas, né? Eventualmente também, quando um cliente dele quer comprar só a imagem, eu faço a impressão e forneço, né? Se eventualmente algum cliente quiser, tipo assim, me interessei, quero comprar uma imagem, né? A gente tem aqui a parte que o meu filho faz, ele que faz toda essa procura, busca, às vezes até a parte de criação, ajuste de cor, né, com o cliente, para fornecer para esses clientes, porque quando eu parei com a representada, me sobraram alguns clientes que ainda hoje compram imagens minhas, né? Como compravam as importadas antigamente, hoje compram impressões que eu faço aqui. Perfeito. Né? Então eu atendo esse público ainda. Eu estou mais focado em terceirizar a produção do que propriamente ter o meu cliente final, né? Perfeito. Tenho alguns, mas... eu estou mais focado mesmo na terceirização do produto. Né? Então, acho que isso já responde a pergunta da FES Molduras, que perguntou Seu se João? você imprimia imagens enviadas por terceiros ou de um próprio banco. Acredito que são ambas opções, né? Também temos nosso banco, né? A gente tem acesso a sites que fornecem imagens, né? Então, a partir do momento que essa pessoa entrou em contato com nós, nós vamos direcionar ela pode entrar num site, escolher a imagem que ela quer, nós fizemos a compra, fizemos a impressão na proporção que ela quer, enfim, a gente discute toda essa situação, né? E envia aqui no nosso entorno, aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, hoje nós temos entrega em 24 horas, sai daqui em 24 horas está no cliente, né?
já tem essa facilidade aqui na nossa região. Fica a dica, então, para todos que estejam precisando, uma ótima assessoria ali do Paulo. A gente está aí para... Impressões, vamos lá. Hoje, então, você tem, na sua experiência, uma impressão de altíssimo nível, enfim. Mas a gente sabe que a realidade é diferente para determinados empreendimentos públicos. Então, a gente tem a impressão em vinil adesivado, que é muito em alta, e outros tipos de papéis mais simples. Como é que as pessoas fazem para colar essas gravuras, essas obras em diferentes tipos de fundos? A chapa de fibras, o popular Eucatex, ou Foam. Poderiam falar um pouquinho sobre isso? Normalmente a gente, antes quando eu não usava esses materiais que eu uso hoje, né? Eu usava Eucatex e a gente colava o Eucatex sempre com cola branca. Eu sempre usei cola à base d'água, né? Ela leva um pouquinho mais de tempo para secar, mas nós aí falando em papel fotográfico e falando em papel, né? Então sempre usamos cola branca. O vinil, depois começou a aparecer os autoadesivos, né? Os vinis autoadesivos. Então esse já facilitou bastante, né? Depois que você aprendeu a usar e aprendeu a fazer essa aplicação, fica muito fácil, né? E hoje a gente usa, como eu monto meus quadros com Foam, eu já uso Foam adesivado, né? Perfeito. Então esse papel, o papel que a gente usa, é um papel um pouquinho mais delicado. Então foi preciso assim, a gente desenvolver uma técnica, como eu não tenho também o equipamento, eu não tenho o cilindro para fazer a adesivagem, né? Eu desenvolvi uma técnica para fazer essa colagem. A gente faz a colagem hoje no Foam, aí teríamos que entrar numa outra fase de poder mostrar o que a gente faz, né? Fazer uma live ao vivo. Tudo. Já falei isso, porque tem todo... Sim. Vocês já presenciaram, já viram como é isso, né? Tem toda uma técnica para a gente fazer isso. Então, quando eu faço essa colagem, eu faço com um papel dando proteção à gravura, né? Eu faço toda a fricção... Acho fantástico isso. Toda a fricção que a gente faz na hora de fazer a adesivagem é feito sobre esse papel. Eu não tenho contato com a imagem. Né? Perfeito, Paulo. Porque é um detalhe importante da gente falar, tá? A impressão fine art, esses sistemas de impressão fugiu aqui agora o nome, com a tinta mineral. A tinta mineral, o que acontece? A grosso modo acontece o seguinte: a tinta ela não penetra no papel. Ela não se funde dentro do papel. Ela fica na superfície do papel. Então o que acontece? A impressão fine art que nós fizemos, ela tem um preto muito mais intenso do que uma tonalidade preto numa outra impressão. Só que ele é intenso, mas ao mesmo tempo ele está solto ali em cima do papel, sabe? Ele não é aquela coisa que... Não é como o vinil que tu passa a mão e tu não tem efeito. Na nossa impressão aqui, se tu passar a mão em cima da impressão, ela vai ficar marcada. Então ela pede que você tenha um pouquinho mais de técnica para fazer a aplicação. Extremamente simples. Mas ela pede essa técnica porque senão você acaba estragando a tua imagem. Tu acaba perdendo a tua gravura por conta disso, né? Beleza. E ela já é uma gravura... Para quem porventura não tem o Foam adesivado, tem outro tipo de spray também que se possa usar? Tem cola, o que você sugere? Tem. Aí a gente enfrentou uma falta de matéria-prima há pouco tempo, não conseguia Foam adesivado. Tem um spray da 3M que a gente usa para isso. Beleza. Tá? A impressão sempre é colada no Eucatex ou Foam? Sim. Normalmente. E aí impressão em papel, normalmente com cola branca, né? Com cola PVA. Né? Paulo, qual a faixa de valor para investimento da máquina para impressão? O Jodi Oliveira, eu acho que é isso. Obrigada, Jodi, está perguntando. A máquina em si, eu diria que é um investimento aí sei lá, em torno de uns R$80 mil, mais ou menos.
Porque junto com a máquina tu tem que montar um bom computador, tu tem que ter uma boa tela de computador para te poder visualizar a tonalidade. Enfim, às vezes a pessoa, tu vai lá e aconteceu para mim, né? Tu vai lá e pesquisa o preço da impressora e tu acha que ela não é tão cara assim. Mas o que vem junto fica pesado. Tá? Não é um investimento tão baixo assim. E, enfim, aí tu tem que ter um giro, tu tem que ter uma movimentação para se justificar esse investimento. Né? Quem não pode fazer isso de início, uma solução seria terceirizar parte da produção, certamente. Exatamente. Aí entra uma empresa como a minha, entendeu? Sim. Que quer vender, que se preparou para vender esse tipo de produto, entendeu? Perfeito. Paulo, o seu João ali da Fast Moldura tinha perguntado hoje qual é o tamanho da tua equipe, quantas pessoas hoje tu tem ali entre tu, tua esposa, teu filho, tem mais alguém ali que te auxilia hoje, né? Nós temos mais 3 pessoas envolvidas aqui. Nós somos em 6 pessoas. Tá? 6 pessoas, a equipe. E a gente tem que se dobrar, porque como eu falei, é muito artesanal, tá, gente? Tem que se dobrar mesmo. Legal. Olha, eu acho que já estamos encerrando, que o tempo já está longo, o pessoal cansa. Não sei quanto tempo passou, tá tão boa a conversa aí que... O papo tá bom. Ó, chegou aqui. Qual é o momento certo de trocar o disco da máquina? Eu acho que é a serra, né? A serra. Nós aqui, a gente tem uma percepção que tu percebe até quando tu baixa a serra, tu percebe, eu não sei dizer se é uma vibração, mas tu percebe na própria serra que ela esgotou, entendeu? Ela tá precisando, porque quando tu põe uma serra nova na máquina, ela desce muito lisinho, né? Ela puxa, né? E quando a serra venceu o prazo dela, quando a serra já se esgotou, tu percebe que ela vem raspando na moldura, sabe? Isso é o feeling de cada um, né? Sem falar que ela vai lascar a moldura. Isso. Entendeu? A moldura tu de percebe gesso... no corte, né? Oi? Tu percebe no corte, né, Paulo? Não tem. A moldura de gesso, ela lasca muito, né? Então, e até a moldura de PET. E ela não lasca em cima, mas ela lasca na saída da serra atrás, né? Atrás. Isso. Perfeito. Paulo, eu acho que a gente pode encerrar com uma pergunta que chegou na caixinha de perguntas que a gente colocou no Story nessa semana. Ela não é uma pergunta técnica, mas eu acho que ela é legal. A pergunta é a seguinte: qual conselho você daria para quem pretende começar no ramo de molduras? Olha, eu diria assim, eu vou falar por mim, tá? Isso eu carrego comigo, isso é meu. Grande parte da minha vida profissional, eu trabalhei com desenvolvimento e com boas marcas. Tá? Então, eu sou da seguinte opinião. Se eu tiver que entrar num negócio para fazer quadro, como eu entrei, não por nada não, mas eu quero fazer o melhor. Eu vou fazer o melhor dentro do que eu faço. Entendeu? Então, eu penso assim, você tem que estar bem disposto a saber o que você está se propondo a fazer. Né? Isso. E a gente, eu posso falar aqui entre nós, né, porque a gente já tem um relacionamento de longa data, né? O Júlio sabe disso. Eu sempre me dediquei muito àquilo que eu faço. Então eu aconselho a seguinte: fazer um negócio por fazer, cara, não faz. Porque tu tem que ter prazer naquilo que tu está fazendo. Tu tem que sentir satisfação naquilo ali. Né? Tanto na fabricação quanto, no nosso caso, quando tu vai na casa do cliente, tu pendura os quadros, o cliente fica lá e não sabe nem o que dizer muitas vezes, né? Então isso é a satisfação, né? E na outra ponta, eu diria o seguinte: para quem quer fazer quadro, aprenda todos os processos. Tá? Isso é fundamental. Aprenda todos os processos, você mesmo. Não ficar na mão de ninguém. Entendeu? Porque assim,
Tu sempre vai escutar de alguém que vai dizer assim, isso não dá para se fazer, não, porque isso não vai funcionar. E aí tu tem que ter o conhecimento para chegar lá e dizer, não, só um pouquinho, eu vou te mostrar como é que se faz. Então eu acho assim, profissionalmente eu digo isso, aprenda a fazer aquilo que você está se dispondo. Vai fazer quadro? Aprende a fazer eles primeiro, né? Aprende a operar a máquina, aprende a fazer tu quer aprender a colar? Tu quer ter uma boa colagem? Aprende a colar. E aí depois tu tem a propriedade para poder chegar e mostrar para as pessoas, para quem eventualmente vai estar ali trabalhando contigo, né? Que tu sabe fazer. Eu acho que isso é fundamental. Né? Só chegar a dizer que, mas eu quero assim, desculpa, tem que saber fazer, né? Eu acho que isso é a base de qualquer negócio. Paulo, é o que eu carrego comigo, é o meu, entendeu? Não vamos deixar as pessoas saírem ainda, porque eu quero fazer uma pergunta para todos que estão aqui conosco. Nós vamos fazer uma live mostrando o Paulo ao vivo fazendo os processos que ele citou aqui. Eu quero que vocês coloquem nos comentários o que vocês querem ver ao vivo o Paulo fazendo. É esticando uma tela? É fazendo um canto de quadro canvas? Acabamento, não, uma tela de canvas. Uma moldura? Escrevam aqui nos comentários que a gente vai anotar para fazer isso na próxima oportunidade. Aí sim, mostrando a parte prática. Vamos lá, pessoal. Vou deixar um minutinho aqui para vocês colocarem. Enquanto isso, Paulo, eu já devolvo a palavra a ti, se o Júlio quiser então se despedir do pessoal, mas não saia antes de colocar nos comentários. Tá. Legal. Vanessa, eu gostaria de aproveitar a oportunidade aí que vocês estão me dando, né? E eu tenho uma dívida eterna com vocês, com a família Ruberti, tá? Como? Pela oportunidade que eu tive de entrar nesse mercado, né? Pela maneira que eu fui acolhido por vocês lá, pela confiança que existe entre a gente, né? Pela confiança mútua que existe entre a gente, né? O respeito que existe. E em especial eu tenho que dizer que esse cara aí é fora de série, é muito especial, tá? Eu tenho um carinho muito grande pelo Júlio, ele sabe disso. Se não fosse ele ter apostado em mim há coisa de uns 10 anos atrás, ter me dado a oportunidade de entrar nesse mercado, talvez eu hoje não estaria nem perto do que eu tenho feito hoje aqui, né, como trabalho. Então, assim, eu precisava agradecer a vocês, dizer muito obrigado mesmo, tá? Por todos, né, pela família, pela maneira como eu fui acolhido por vocês, mas o Júlio eu tenho que dizer, cara, muito obrigado mesmo, cara. Aí tu me quebra, né, cara? Não, mas tu sabe que tu é especial pra mim, cara. Tu olha, se não fosse o Júlio, eu não sei se eu estaria aqui hoje fazendo o que eu faço, tá? Porque esse cara realmente, ele apostou em mim, me deu todas as condições. Né? Não, isso não. Mas eu tenho que dizer muito obrigado, cara. Olha, muito obrigado mesmo. Tá? Ô Paulo, cara, não precisa agradecer não, tu sabes disso, né? Eu acredito que a gente que está na área de vendas ali, já se passaram tantas pessoas por nós ali, clientes e eu particularmente que lido com todos os representantes, né? Eu vi o Fernando aqui, eu vi o Edson também, eu acho que se passaram outras pessoas aqui durante a live ali. É eu quem tenho que agradecer vocês, porque, cara, se tu não estivesse aqui, Paulo, na verdade, o que a gente fez foi, Paulo, vem aqui, nos ajuda. Somos nós quem temos que agradecer vocês, pessoas como tu, que, cara, são sensacionais, que ajudaram a transformar a Hubert no que ela é hoje, sabe? Então, assim, tem pessoas que a gente tem uma gratidão eterna também, e tu é uma dessas pessoas que a gente leva com carinho, assim, para sempre, né? E eu acho que esse carinho que a gente tem é mútuo, né? A Hubert por vocês pela gente. E é assim com todos os clientes. A gente comenta lá, né, Vanessa?
A gente não. A última coisa que a gente pensa é ganhar dinheiro. O que a gente constrói ali todo dia, cara, é isso que a gente está fazendo aqui, ó, é relacionamento, entendeu? Não tem preço, né? É um Não negócio que tem, não preço, tem. né? É, E é verdade. essa dica, Vanessa, é essa dica que eu também quero deixar aqui para quem está iniciando, sabe? Não olhe o resultado. O resultado que eu falo é valor, né? Pense em algo muito maior, que é isso que o Paulo falou, né? Para quem eu quero vender, quem vai ser o meu público, sabe? Isso é muito importante a gente entender que nicho de mercado eu quero entrar e para quem eu quero vender e o que eu vou fazer para isso. Não adianta eu ter a melhor serra, pagar 50 mil reais numa lâmina de serra, ter um equipamento de impressão de 80 mil reais e eu não ter o direcionamento do meu negócio. Vale a pena eu terceirizar tudo isso e eu ir testando de repente e descobrindo o caminho certo que eu tenho que trilhar, né? Então, crie bons relacionamentos, procurem bons fornecedores, não procure apenas preço, né? Isso é um grande erro, às vezes, das pessoas. Então é isso, cara. Paulo, obrigado. Vanessa, obrigado por esse convite. Eu acho que tu falou a palavra certa durante a live aqui, né? Esse compartilhamento é muito enriquecedor. As pessoas que participaram aqui, nota 1000, muito obrigado mesmo. E Paulo, nota 10, muito obrigado, cara. Valeu. Eu já vou me despedir deles. Pessoal, a live vai ficar salva tanto no nosso Instagram como no nosso canal do YouTube. Aproveito para convidar vocês a seguirem todas as nossas redes sociais. Tem sempre muita novidade por lá. É muito bacana vocês seguirem. Paulo, anotei todas as etapas de produção que a gente se compromete a fazer. E, pessoal, nós teremos uma grande novidade em breve que vai interessar todo mundo que está começando no segmento, que é aprender a ser um bom modureiro. Então, fiquem ligados na Roberto, por favor, que a gente tem grandes coisas aí para vir pela frente, tá? Tem coisa boa vindo aí, né? Eu acho que a Roberto, mais uma vez, vai revolucionar esse mercado aí. E, pessoal, também pedimos desculpa. A gente sabe que não dá para abranger tudo, que nem tudo sai perfeito. Então, fica também o nosso pedido humilde de desculpas por qualquer falha. A gente tenta fazer o possível, mas, enfim, nem tudo dá certo. Claro. E é isso. Paulo, nossa reverência. Pessoal, muito obrigado. Valeu, obrigado, tá? E obrigado, principalmente Paulo. Obrigada em meu nome e de toda a equipe, a todos vocês que participam. Sem a presença de vocês, gente, nada faz sentido. Então, assim, ó, de coração, obrigada mesmo. Uma boa noite. Daqui a 15 dias temos a próxima live e nos esperem que estaremos lá firmes e fortes, né, gente? Abração. Vamos lá. Obrigada, beleza? Paulo, Júlio. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado, tá? Obrigado.